E aí galera, beleza? E agora aqui é o seguinte, a gente vai iniciar hoje a mão direita. Iniciar aqui passando um pouquinho de creme na mão. A mão esquerda que vocês podem ver já está seca, ainda está faltando detalhes, mas só vou colocar os detalhes depois de colocar lá no boneco. Deixar ela aqui por enquanto. A mão direita ela é muito fácil, no caso, porque eu vou fazer ela fechada. É bem rapidinho da gente fazer. Vou só mudar aqui a posição da minha luminária para ficar mais fácil. Eu acho que esse ângulo aqui da câmera deve ficar melhor para visualizar. Tá mais próximo, vou tentar deixar mais simples aqui. Então aqui é o seguinte, você pode utilizar a mão esquerda já como o modelo, né, de tamanho. Pegar aqui uma porçãozinha de massa, dar uma sovada nela e tudo, pronto. Eu fiz aqui uma marcação, você pode ver aqui, eu fiz um pequeno desenho de como seria a mão fechada, certo? Seguindo as linhas dos dedos, certo? De onde iniciam os dedos, eu fiz ali uma marcação, fiz um traço ali na mão como se ela tivesse fechada, para a gente ter uma noção do tamanho. Aqui como é que eu faço? Eu pego uma bolinha de massa, vou alisando, certo? E aqui eu vou fazendo como se fosse um quadrado, certo? Coloca aqui na outra mão, faz o comparativo para saber se ela está mais ou menos do mesmo tamanho. No meu caso aqui eu achei que ela ficou um pouquinho pequena. Peguei mais uma porçãozinha de massa junto aqui com a outra. Amassar novamente, sovar. Você vai sovando direitinho para não, se você não sovar direito, ela racha depois. Então, sova sempre. Faz como se fosse um cilindro aqui primeiro. Eu vou pressionando ela na bancada, porque eu quero que ela tenha a parte de cima, eu quero que ela tenha um aspecto um pouquinho reto, certo? Como nossa mão aqui. E se você analisar direitinho, quando a gente fecha o punho, a nossa mão ela fica formando uma ponta na dobra do indicador. Então o que é que eu faço aqui? A parte do punho eu deixo um pouquinho mais baixa e essa parte aqui, da ponta do indicador eu deixo um pouquinho mais proeminente, certo? Então você vai amassando ela, formando como se fosse um quadrado, só que deixando uma parte um pouco mais alta, certo? Não se preocupa com o polegar agora no momento. Eu vou pegar um esteca. Essa faquinha aqui ela é ideal para isso. Alisa bem. Essa parte de trás aqui, ó, você deixa ela mais reta. Não se preocupa com isso. Pode deixar assim, a gente vai fazer as marcações depois. Pronto. Depois de deixar essa parte aqui na posição que eu quero, eu venho aqui, faço um corte, só até a metade lá, não vai até o final, né? Aqui, ó, que é para dar essa marcação aqui das pontas dos dedos, né? Onde encaixa o dedo. Ela fica mais ou menos na metade aqui da mão. Aqui eu faço a marcação das almofadas da mão da gente. Aqui você vai marcando devagarzinho com a esteca, depois você molha a ponta do dedo e vai alisando para não deixar nenhuma marca aí. Pronto. Aqui é o seguinte, eu faço a marcação, se você analisar a sua mão, você vai ver que é mais ou menos dessa mesma forma. Eu faço aqui como se fosse um X e depois eu faço o corte do dedo aqui, ó, que é essa parte aqui, isso, essa parte aqui do dedo mindinho, onde ele encaixa. Se você for ver, tem aqui, ó, 1, 2, 3. São as três divisões do nosso dedo. Então você vem e marca aqui direitinho, vai aprofundando com cuidado. Aqui a mesma forma, marco um X, né? Que são as dobras dos dedos, e depois eu faço a marcação do dedo no final.
Aí aqui é o seguinte, vai sempre molhando a ponta do dedo, marcando, para ficar mais fácil de trabalhar aqui, certo? E cada detalhe você vai colocando depois dessa parte quadrada que ficou meio quadrada, eu vou colocar um pouquinho mais de massa lá para preencher. Essa parte aqui do meio é a parte dessa mão e o dedo ele segue exatamente aí. Ó. Você pode fazer reto utilizando essa linha como referência. Aí você vai cortar, não vai até o final essa marcação, certo? Vai marcando devagar, não tem pressa. E você vai precisar sempre dando algum retoque. E cada divisão dessa aqui você marca no meio também. Que é aqui é o dedo anelar e o dedo mínimo, né, o mindinho. Precisar, molhe um pouquinho a ferramenta e vai marcando. Não se preocupe que ele vai ficar um pouquinho feio de início, depois a gente vai dando uns retoques para melhorar. Vai ficar com um aspecto melhor. Aqui da mesma forma. Pessoal, lembrando sempre que não se esqueçam aí de curtir o vídeo, deixar algum comentário. Essas marcações aqui do final, por exemplo, na parte de trás da mão aqui, você pode utilizar a parte de trás da ferramenta, né, o cabo da ferramenta, ou alguma outra ferramenta arredondadazinha que tiver. Isso aqui eu vou preencher depois. Não vai ser nesse vídeo, porque eu vou deixar ela secar. Só depois que eu colocar, que eu fixar no boneco, aí eu vou colocar as marcações aqui nesse dedo. Ou melhor, vou dar um preenchimento aqui na parte de trás. Isso aqui você vai ver que de vez em quando você vai precisar colocar dar um pouquinho mais de detalhe. No caso aqui eu estou usando a própria ferramenta para alisar aqui, arredondar um pouquinho mais o dedo, para não ficar aquela marcação, né, do corte. Você pode usar, aprofundar um pouquinho, pode utilizar a parte mais redonda da ferramenta para ajudar aqui, ou só essa ponta como eu estou fazendo. Isso aí você vai ver algumas técnicas aí, você mesmo vai desenvolver com o passar do tempo. Você vai trabalhando e vai fazendo de uma forma, vai fazendo de outra, e você vai vendo a forma que você se adapta melhor. Aqui eu faço assim, eu utilizo a ponta do dedo para arredondar. Qualquer marcação que você fizer que não deveria estar ali, você vai lá e conserta, sem pressa. E o que ficar depois de seco, você pode dar mais um. Se você precisar ver que tem massa demais em algum ponto, você pode utilizar o estilete, corta fora, tira aquilo lá, preenche melhor depois, faz um conserto, isso aí não tem problema. Pronto, aqui é o seguinte, a parte principal da mão aqui já está mais ou menos pronta. E agora eu vou colocar mais uma porção de massa para fazer o polegar e juntar aqui nessa mão. Tira uma porçãozinha de massa menor, dá uma amassadinha, no caso aqui está um pouquinho grande. E aqui é o seguinte, alisa a ponta, vai amassando, confere com a referência se está no tamanho correto. E aqui o que eu faço? O polegar, o primeiro osso do polegar, ele está interno, né? Ele está dentro ali é o que ele está ligando na mão. Então a gente só aparece dois dedos, dois ossos que ficam externos assim. Então a gente vai dividir ele só em dois, ao invés de três, como os outros dedos. Faz uma dobra aqui, ó, certo? Faz a marcação do primeiro osso. Aqui eu gosto de fazer sempre isso aqui, dar uma amassadinha na ponta do dedo. Utiliza a ponta da ferramenta, aquela lá que eu falei, ou alguma outra que vocês tiverem, marca dos dois lados para marcar a unha. E a parte arredondada eu vou lá e marco a parte de trás e a parte da frente da unha. Essa unha, se vocês preferirem depois, vocês podem, depois de seco, vocês colocam outra porçãozinha de massa e colocam como se fosse a unha lá. Pronto, a posição que eu coloco o polegar é essa aqui, ó. Você vem, pega na parte de trás para frente, certo? Olha, compara com a sua mão, onde é que ele encaixa.
Eu vejo a melhor posição, eu vou colocando aqui e aos pouquinhos eu vou molhando a ferramenta e vou alisando, vou soldando essa massa uma na outra aqui. Vai fazendo de pouquinho, depois você vai pegar a ponta do dedo, vai passando para tirar essa marcação. Usa a ferramenta primeiro para soldar essa massa todinho. E aqui, como eu falei, depois de seco, eu vou colocar mais um pouquinho de massa para dar alguns detalhes. Eu gosto de trabalhar dessa forma porque muitas vezes eu não consigo passar muito tempo trabalhando, então eu vou trabalhando de pedaço. Então, se você tiver mais tempo disponível, você vai poder fazer isso já de uma vez. Então, como de vez em quando eu preciso sair, aí eu acabo tendo que consertar o que já iniciei. Então, você acaba desenvolvendo uma técnica para fazer consertos fácil. Aí aqui é o seguinte, primeiro você vai com a ferramenta, molha um pouquinho a ponta dos dedos e vai alisando. Se você repetir esse processo aí bastante, você vai ver que não vai ficar nenhuma marcação de massa. Você não vai ver que essa massa foi soldada uma na outra. Sai, gata. Pronto. Aqui é o seguinte, vocês já podem ver que ela tem, já está com o formato da mão aqui. Qualquer detalhe que fica faltando, você vai consertando. Você vê que tem alguma parte ali da massa que ficou muito colada, então você vai precisar dar fazer uma marcação nova com a ferramenta. Essas pontas dos dedos aqui, das articulações, marca um pouquinho mais, deixa ela mais proeminente. Pronto. Aqui é o seguinte, a gente deixa secar aqui, certo? Como eu falei, eu ainda vou dar alguns detalhes aqui nessa mão depois e eu vou mostrar para vocês como fazer ela toda, certo? Essas cabeças do dedo aqui que a gente chama, eu vou preencher um pouquinho mais aqui. Essas marcações que eu faço aqui, essas ruguinhas aqui, ó, é interessante, ela dá um aspecto melhor. E aí é o seguinte, galera, fiquem no aguardo, amanhã tem a primeira parte da anatomia do abdômen e peitoral. Então valeu aí, galera, até o próximo vídeo.